Oi, Bru. Oiê, tudo bem? Ai, já tá tudo bem, e você? Tudo ótimo. Peraí que eu vou botar um Deixa eu efeito te... também. Isso, não sai por Pronto. baixo, não. Já coloquei um efeitinho aqui pra ficar melhor. Top. Gente, então eu vou apresentar a Bruna. A Bruna, além de tudo, ela é minha professora na imersão digital, né, Bru? Sim, Júlia Gente, é Assistida um Aplicada, curso, gente. Olha que orgulho. viu só? Gente, é um curso maravilhoso, Bru. Eu tô amando o seu curso. Eu falei que há uma grande diferença desde quando eu comecei até hoje, assim, os resultados que eu tive, eles são bem visíveis Que e bom. recomendo, hein, gente? Que bom, Ju, Ai, fico feliz. Eu falo desde o começo, né, que é um treinamento intensivo, que as pessoas não fazem ideia da amplitude de coisas que a gente fala ali dentro e que não tem como você sair a mesma pessoa que você entrou, completamente diferente, porque muda muito a nossa mentalidade, né? E é muito isso que eu bato na tecla em relação ao Instagram. E eu fico feliz de ver realmente a transformação que tem causado não só no negócio de vocês, mas também, né, em cada um como empreendedor, empresário e tudo mais. né? O que eu achei bem interessante do seu curso também, Bru, é que você dá umas dicas iniciais mesmo. Eu achei que as dicas iniciais, elas são para qualquer pessoa que quer ter um tipo de negócio. E Uhum. comentando sobre a questão do marketing dentro da empresa, ele é uma área da empresa tão importante quanto as outras. Né? Então, assim, a gente tem o RH, a gente tem a área administrativa, tem o marketing, tem logística, tem tudo mais. Tanto pensando, né, em grandes empresas, quanto também nas pequenas empresas. Por mais que você não tenha um departamento com um time, você tem, querendo ou não, o seu operacional ali. Então, por mais que você não tenha, por exemplo, um time financeiro, você tem as suas finanças, que a gente brinca que é a equipe, né? Eu que acabo fazendo, mas querendo ou não, é uma área da empresa. E o marketing é a mesma coisa, é uma área da empresa. E ele é tão importante porque ele, eu vejo assim, que é como se ele envolvesse todas as outras áreas, sabe? Principalmente em relação ao comercial. Hoje, lá na Malharia Kids, quem cuida do comercial é a Kelly, né? Que é a minha madrinha. A gente tem uma empresa familiar. E dá muito certo porque a gente tem esse relacionamento, porque a gente tem essa relação. Então, o marketing precisa caminhar junto com as outras áreas da empresa, da mesma forma. Uma coisa que acontece muito e é um grande erro é porque o marketing ele é um departamento, vamos dizer assim, com um custo alto, tá? O marketing ele tem um custo alto. Tanto porque são dos profissionais, mas principalmente pelas ações feitas lá dentro. Então, grande parte de ações de marketing que a gente cria numa empresa, elas demandam verba, certo? Sim, como outras, mas o marketing tem muito disso. Então, ele acaba sendo um departamento mais caro, vamos dizer bem o português real. E as pessoas, quando elas vão cortar despesa, elas começam pelo marketing. Enquanto que o marketing, ele sustenta boa parte da empresa, né? Então, assim, as pessoas precisam ter essa noção, né, de todas as ações do departamento antes de tomar essas outras iniciativas, vamos dizer assim. E aí, dentro do marketing, você pode tanto cuidar da parte de pontos de venda, né, do PDV, você pode cuidar toda a parte, você trabalha junto também com a parte de produção, dependendo do seu negócio, você precisa saber o que está sendo feito, como que isso vai ser lançado, lançamento de produto, comunicação com o cliente, quem é o cliente, como eu vou falar com ele. E o que a gente vive hoje no digital, nada mais é também o que a gente vive no offline, né? O que a gente vive numa loja, só que adaptado para a plataforma que a gente tem hoje, tá? Então, assim, falando um pouco sobre o marketing, é uma amplitude de coisas que a gente faz, né? E aí tem ali as pessoas com suas expertises, né? Então, cada um vai ali para sua área. E aí, dentro disso, a gente sempre elabora um planejamento em relação àquilo que vai acontecer dentro da empresa, né? Então, existem várias formas de pensar, várias formas de estratégia. O marketing, ele é basicamente, assim, toda empresa tem que se sustentar pelas vendas. Então, o marketing também precisa fazer ações que retornem em vendas. E para a gente ter venda, a gente precisa ter cliente. E para a gente ter cliente, a gente precisa divulgar, precisa fazer publicidade, precisa chegar até essa pessoa. E aí, essas estratégias que a gente faz,
é desde a hora de você apresentar um produto, basicamente, né? Então, a questão ali do PDV mesmo, de onde vai ficar, de parcerias, mas também de como você vai chegar até o seu cliente, onde que ele vai te encontrar, como que você vai fazer. E aí, muitas das estratégias que eu acredito que entra no que a gente vai comentar aqui hoje, é muito em relação à captação de clientes, né? E principalmente as pessoas Sim. que estão começando, às vezes elas não sabem por onde começar, né? Onde que eu vou achar cliente? E aí, uma das coisas que acontece, que até a gente comentou, né, que tá até na matéria que você mandou, é a questão da compra de banco de dados, né? Porque assim, quando você começa a ter a sua clientela, é imprescindível que você faça o seu banco de dados. Você precisa ter o seu banco de dados, né? Ali a gente fala na loja, a Kelly fala muito isso, que o banco de dados de uma empresa é, tipo assim, uma das coisas mais valiosas que você tem. Só que o problema é que as pessoas não sabem construir esse banco de dados, entende? E aí é que eu acho que vem a lei, né, que a gente vai comentar aqui um pouco, para realmente proteger as pessoas, né? Proteger a privacidade das pessoas, a questão dos dados e tudo mais. Então, assim, falando um pouco das estratégias que você tinha comentado, existem as estratégias, né? Às vezes de compra de banco de dados, que daí não são legais, para você ter ali o contato da pessoa, você entrar em contato com ela, tanto por e-mail, mas também por WhatsApp, né? Então, falar com ela, como também as estratégias hoje a gente tem no online, né? De alcançar as pessoas. Uma que funciona muito é a questão da indicação. Então, as escolas de inglês ainda fazem muito isso, né? Quando você já recebeu aquela ligação, né? Tipo, fulano me passou o seu contato para saber se você quer fazer curso de inglês. É uma estratégia de marketing, entendeu? É uma estratégia de marketing também. Então, eu vejo que, até já entrando um pouco no assunto, que o problema não está nas estratégias, né? Até se você quiser conceituar um pouco a questão da lei, mas o problema não está nas estratégias, mas muitas vezes está na abordagem, entende? Então, a estratégia não é que a gente vai precisar parar de fazer ela. Não, eu não vou parar de fazer indicação, eu não vou parar de fazer o boca a boca, eu não vou parar de me conectar com o meu cliente pelo WhatsApp, eu não vou parar isso. Mas a grande questão é a abordagem. Por quê? A primeira coisa que aí vem de encontro à questão, né, da lei que a gente vai conversar é que o cliente, a pessoa, ele sempre precisa saber da onde você pegou o dado dele. Sempre. Isso. Tipo assim, isso é sagrado. Então, às vezes as pessoas já chegam querendo vender, já chegam falando, e a pessoa, peraí, mas quem é você? Nem sei de onde você é, como você tem meu contato e tudo mais. Então, esse é o grande problema. E isso, assim, é de sempre. É de sempre, sabe? Desde quando eu estava na faculdade, eu aprendi que a pessoa ela precisa saber da procedência de você ter o dado dela, entende? Por mais que tenha sido amigo, você precisa falar, oi, estou entrando em contato com você porque o fulano me passou o seu contato e hoje eu vim mostrar para você um pouco do meu trabalho e tudo mais, entende? Mas complementa aí, Ju. Então, Bru, foi bem interessante tudo isso que você falou nessa abordagem inicial e tem alguns pontos que eu queria ressaltar. A Kelly, de uma sabedoria imensa, realmente ela conseguiu basear algo que já é uma frase super conhecida para quem trabalha com proteção de dados, né? Uhum. Há uma frase que fala assim, dados são o novo petróleo. Porque o petróleo ele era uma riqueza muito grande no século passado. E só que como tudo vai evoluindo, as riquezas também evoluem, né? Até pouco tempo atrás a gente não queria falar de Bitcoin, dessas coisas, então os dados agora eles surgem como uma potência, né? Uma empresa que possui um banco de dados bem estruturado e agora é regular, é uma empresa que tem muito potencial para dar certo, porque é uma empresa que vai conseguir fazer ações de marketing direcionadas, que vai conseguir assim cativar realmente os clientes que ela já tem, né? Que já estão no banco de dados dela e conseguir angariar mais. Então, esse já é um ponto super interessante para a gente começar esse bate-papo, né? Que os dados, eles são a base, são uma das coisas mais fundamentais dentro de uma empresa. Uhum. E a gente está falando muito aqui da parte do comercial e do marketing, né? E uma das coisas que a gente estava discutindo, né, antes de montar a live, era justamente dessa abordagem, né? Então, a gente tem que fazer... Eu selecionei são 3 perguntas super simples,
mas que elas direcionam as pessoas que trabalham com marketing para realizar eles de forma adequada. Então, é dados para quê? Dados por quê e até quando. Então, a gente tem que ter esses limites de finalidade e de tempo. Uhum. Então, para as pessoas tem que ficar muito claro, né? Então, eu estou usando os seus dados para tal finalidade. E, muito importante, que muita gente não sabe, dados possuem vida útil, né? Então, existe um certo momento que isso é horrível falar para qualquer coisa, para qualquer pessoa que mexe com marketing ou com banco de dados, mas os dados, uma hora, vão ter que ser apagados. Uhum. Uma hora que o dado deixar de ser útil, manter eles dentro do banco de dados vai ser um risco que não compensa para uma empresa. Uhum. Tem um caso muito famoso que é da Vivo, ano passado, que a Vivo sofreu uma invasão de hacker. E milhões de dados foram vazados. E começaram a fazer compra online, o nome dessas pessoas, ter azar, o nome de um monte de gente. E aí descobriram que foi por causa do vazamento da Vivo. E o que conseguiu ver no relatório desse vazamento de dados? Os dados que foram vazados eram dados de clientes inativos, ou seja, eram pessoas que tinham se desligado do serviço da Vivo. Então a Vivo manteve dados super importantes dentro do banco de dados dela, que ela não ia utilizar, porque aqueles dados não eram para manutenção do cliente. No máximo que eles podiam fazer era uma estratégia de marketing em cima dos clientes que uma vez, né, Uhum. já foram clientes da marca, mas não são mais. Então, existe assim uma balança, né, que a gente tem que colocar. Esses dados são importantes, mas vale a pena manter eles? Porque agora, com a lei, vem essa regulamentação forte. E, na verdade, não quer dizer que assim, você vai deixar de usar os dados, você vai deixar de fazer as suas campanhas de marketing. Não, pelo contrário. Uhum. A lei ela vai dar uma segurança jurídica até para que você saiba que quando você fez tudo certo, ninguém vai poder te punir. Uhum. Então, se você se esforçou para tentar fazer todo esse balanceamento de risco, para achar o equilíbrio dentro de manter dados, de como que eu vou utilizar, para qual finalidade, tá claro para quem me forneceu os dados o que vai ser feito com eles, a tua empresa vai estar segura. Então, por um lado, as pessoas acham muito que a lei veio ferrar com as pessoas. E pelo contrário, ela veio trazer segurança para os titulares de dados, né, que estão fornecendo para as empresas, e para as empresas que seguem de uma forma correta a legislação e até alguns princípios, isso aí vai ser uma proteção para elas, né? Porque se eu estou de acordo com a lei, nada vai poder me ferir. Porque, querendo ou não, é inevitável que esses hackers um dia possam ter um ataque de hacker dentro da sua empresa. É inevitável, infelizmente, né? A tecnologia caminha de tal forma que a gente não consegue acompanhar. E muitas das vezes quem tem más intenções está mais bem instruído em relação a isso. Então, é para a gente trazer segurança nessa parte. E uma coisa assim que eu queria saber, olha, isso daí é uma denúncia. Ai, meu Deus. Se você já chegou em alguma loja e a mulher falou assim, você não quer fazer o cadastro? Gente, isso me dá um nervoso. E é até legal você ter perguntado isso, porque o grande problema de quando você começa a construir uma base de dados, porque existe... a gente costuma falar que você constrói um CRM, né? É o nome que a gente costuma usar, que é Customer Relationship Management. É essa palavra. Que é o CRM, mais fácil, né? Que é realmente você ter ali o seu banco de dados dos seus clientes. E o problema que eu vejo é que, assim, antes de falar do problema, esse banco de dados, ele precisa ser nutrido. Então, é como se fosse um funil, tá? Eu gosto muito de trabalhar com funil, é como se fosse um funil. Então, você vai atrair muita gente, você vai ter o contato de muita gente, só que ao longo disso, você vai nutrindo as pessoas que realmente têm qualificação dentro da sua empresa, tá? A gente vê muito isso hoje em dia. Existe um conceito que se chama inbound marketing, que é um marketing, assim, como se fosse um marketing de atração. Então, sabe quando... A gente vê muito isso, tá, gente? Vocês vão ver que toda hora tá aí. Que é quando a pessoa fala assim, arrasta pra cima e faça o download do meu e-book, por exemplo, gratuito, 100% gratuito. Então, a pessoa, ela te dá algo em troca do seu dado. Justamente por isso, porque o dado é extremamente valioso. Hoje, gente, Instagram, Facebook ganha dinheiro como? Com dado. Entendeu? E quanto mais eles têm maior quantidade de dados, melhor são as performances dos anúncios,
né, que a gente vê, as pessoas clicam e quando clica, dinheiro para eles. Então, eles precisam, é a base que sustenta, né? Então, assim, nessa questão do inbound, a pessoa ela te dá alguma coisa em troca do dado. Só que nisso, a gente atrai muita gente, muita gente. E pouquíssimas pessoas ali vão, de fato, se tornar clientes efetivos, entende? Então, a gente fala muito sobre essa questão de nutrir e de você qualificar realmente a sua base de dados. Porque, assim, não tem por que você ter uma base com 7 mil clientes, se desses 7 mil, tipo, 300 são seus clientes, entende? E aí entra na questão do problema que eu ia comentar. Primeiro, as pessoas querem ter uma base imensa de pessoas, principalmente quando, assim, não só em e-mail ou WhatsApp, você recebe várias coisas que não tem nada a ver, né? Então, assim, eles já precisam de mais informações suas para segmentar as coisas que eles te mandam, né? Então, eu vejo muito isso na Netshoes, por exemplo. Você tem lá, ele vai pegando os seus dados, pegando os seus interesses, vai vendo ali o que você gosta, o que você não gosta, para você começar a receber coisas que de fato você tem interesse, para daí de fato você comprar e de fato são clientes. Então, isso é um processo de nutrição, vamos dizer assim, que está nutrindo, qualificando você como cliente da Netshoes, né? Então, o primeiro problema, as pessoas terem uma base gigante de clientes e quererem sempre ter mais, mas esquecer de qualificar. Aí, as pessoas vão começar a ficar incomodadas, porque vai começar a receber um monte de coisa, spam, tanto no e-mail quanto no WhatsApp, coisas que você nem lê, e aí, tipo, você começa a ter uma imagem negativa da empresa. Então, olha como a base de clientes, ela pode ser negativa, né? E a outra coisa é exatamente isso. Muitas empresas pedem informações que não são relevantes para elas. Então, tipo, fazer o cadastro, primeiro que já é chato, né, gente? Já é um pó você ter que fazer cadastro. A compra, a gente sempre fala muito disso na malharia, né? Que a pessoa, ela pode passar 2 horas comprando na sua loja. Gente, a hora do caixa tem que ser 2 minutos, no máximo. Tem que ser muito rápido. Porque a pessoa, para ela desistir da compra, é assim, ó. Sabe aquela hora que ela começa, ai, moça, mas esse aqui não tem certeza. Não. Ela pode comprar 7 horas dentro da loja. Na hora do caixa, tipo, rápido, tem que ser objetivo. Então, primeira coisa, né? Não fiquem querendo fazer cadastro gigante, porque você pode perder a pessoa, ela pode não querer voltar mais e tudo mais. E a outra coisa é porque normalmente as pessoas... Por que a gente busca dados, né? Para as campanhas de marketing, para campanhas que a gente realmente vai fazer. Então, vamos supor, você pediu data de aniversário. Aniversário da pessoa. Você vai usar? Você vai fazer campanha de aniversário? É comum da sua empresa fazer isso? Se não for, meu, não pede, sabe? Foca isso, nem usa. Foca naquilo que é essencial, sabe? É um CPF ali, para colocar um CPF na nota, é o nome da pessoa, um e-mail, no máximo. O WhatsApp, se ela quiser dar, entendeu? E às vezes a pessoa ela fica com receio de falar não, mas ela não quer dar, mas ela dá, daí ela começa a receber, daí já vira aquela base gigante. Então, isso também envolve muito a questão da abordagem, né? Tipo, tanto na hora de você pedir o cadastro, de você entender que tem pessoas que vão ter vergonha de falar não, mas que também não querem participar daquilo, de dados irrelevantes. E é que nem você falou, né, Ju? Isso era uma coisa que eu não sabia, e até foi por isso que eu brinquei com a Ju, falando que, ai meu Deus, eu vou ser presa. Porque eu não sabia dessa questão da vida útil dos dados, né? Tanto que uma vez, lá na loja, eu fui jogar fora uns papéis de contato. Nossa, a Kelly falou assim, não joga fora, gente. A gente nunca pode jogar fora os dados dos nossos clientes e tudo mais. Então, assim, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Só que nem você comentou, se o dado, né, se ali os dados da pessoa são irrelevantes e eles estão inativos, você morre eles, né? Para não ter os problemas, e aí vem a proteção da lei. Só que, se você constrói o seu banco qualificado com as pessoas que de fato estão ali, você não tem que se preocupar com a questão da vida útil, porque essas pessoas, querendo ou não, estão ativas ali, né? Até pode me corrigir se eu estiver errada. Mas, assim, é preferível você começar a desativar as pessoas inativas e as pessoas que são ativas da sua empresa, você precisa manter o contato com elas, né? E ali, nessa relação, nesse relacionamento, nessa conexão, tipo, tá tudo bem você ter o dado porque a pessoa está participando da sua empresa. Agora, eu acredito que o maior problema seja você ter dados irrelevantes, né? Obviamente. E aquele banco de dados imenso que você fica ali
enchendo o saco da pessoa ou só fica ali correndo risco, né, da questão dos hackers, de outros problemas que daí entra a lei para proteção. Então, Bru, é bem interessante isso que você falou, porque é o primeiro passo, né? Eliminar aquilo que não é útil, né? Então, vamos supor, gente, tem cliente que morreu, sabe? Então, por que você vai ter o dado dele? Para o quê? Para numa eventual acesso ao sistema irregular, conseguirem pegar dado daquele cliente, fazer da vida da família um inferno, sabe? Então, tipo, são coisinhas assim. Ah, é um cliente faz mais de 5 anos que ele não compra. Compensa manter? Tipo, ele já demonstra que não. O comportamento dele já demonstra que ele não tá mais interessado, sabe? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque é engraçado, né? Você até falou assim nos dados com moeda de troca, daquele negócio, baixa meu e-book, mas cadastra o seu e-mail, deixa o seu nome, deixa não sei o quê. E hoje as coisas têm que estar muito claras. Então, assim, a finalidade é você receber um e-book. Bom, você não pode mais usar esse dado para outra coisa que você não tenha informado. Então, vamos supor, lá você coloca uma caixinha, então, olha, estou oferecendo aqui meu e-book sobre LGPD, se você tem interesse, coloque aqui seu e-mail. Aí você coloca o e-mail. Embaixo eu vou colocar. Você deseja receber newsletter? Sim, então a pessoa ela tem que. E tem que ter uma opção, ela pode ou não. Isso daqui não é requisito necessário para ela conseguir baixar o e-book. Porque senão a gente fala que tem um vício no consentimento, né? Então é muito complicado isso. Tem que tomar todos esses cuidados para que a gente também não tente fazer algo bom e acaba desvirtuando a finalidade das coisas. Então, para quem está consumindo conteúdo, para quem está dando dados, tem que estar muito, muito, muito clara a finalidade dele. E deixa eu ver aqui que estão me fazendo umas perguntinhas. Deixa eu ver aqui se dá para fazer, dá para responder, né? Ó, Ju, já me falaram sobre falar o CPF para a pessoa do caixa versus digitar o CPF. É verdade que pela lei isso não pode? Gente, então, isso é uma questão porque depende muito do caso. É interessante isso porque eu estava lendo esses dias que tem algumas operações que o CPF é bem necessário, né? Então, vamos supor, isso é bem comum. Você chegou na farmácia e você tem um determinado remédio que você sempre compra e você é cadastrado no laboratório. Então, você passa o CPF para a moça da farmácia, porque ela vai entrar no sistema do laboratório para saber qual desconto que você tem. Ou seja, é uma pessoa de fora da empresa do laboratório que vai estar manipulando o teu dado. Então, isso são coisas que são caminhos que vão abrindo. Na verdade, não tem assim uma vedação legal da pessoa não poder digitar. Você pode falar o teu CPF. Se você está falando, você está concordando, né, em dar o CPF. Então, não vejo grandes problemas, mas isso é algo que a gente vai ter que estudar. Algo que, conforme as situações vão surgindo, a lei é super recente, ela nem está em vigor por inteiro, né? Então, são coisas que vão surgindo. Mas, pelo que está me falando aqui, esse negócio de você falar o teu CPF ao invés de digitar, eu acho que é irrelevante, até porque você está dando o seu consentimento, né? A pessoa pergunta, CPF na nota? Aí você pode falar sim ou não. Então, é uma opção tua, então fica bem claro. Deixa eu ver que tem mais uma caixinha de pergunta aqui, vamos ver se é relevante, né? Porque vai saber. Vamos lá. Então, o correto é essa empresa já excluir meu cadastro que fiz para receber o item grátis? Ó, vamos ver, porque depende, tem algumas variantes. É assim, quando a gente faz essa campanha do e-book, né, como a Bru colocou, a gente dá o nosso e-mail e existem duas bases legais. Ai, gente, isso daí começa a ficar um pouquinho complicadinho. Eu vou até. Vocês vão me perdoar, porque eu falei que eu não ia falar juridiquês hoje, eu não ia deixar complicado, mas eu vou tentar deixar simples. E a Bruna vai me dar uns corretivos, senão fica claro. Então é assim. Tem dois conceitos muito importantes na lei, que é o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. Então tá, são dois conceitos. O dado pessoal, ele possui uma base para tratamento de dados. Então, existem algumas hipóteses legais previstas em lei em que você pode tratar o dado da pessoa. Então, seja para cumprir uma ordem judicial, o exercício regular do direito, quando o titular dá o consentimento para você mexer com esses dados e quando há o legítimo interesse.
E o que é o legítimo interesse? Que é um negócio complicado e é super trabalhoso para você definir. É quando você e é exatamente essa situação. Você está oferecendo um produto, a pessoa sabe que ela vai consumir esse produto de graça, mas você gera um legítimo interesse na empresa e tanto no consumidor. Uhum. E o que é esse legítimo interesse? É o legítimo interesse da empresa em querer usar os seus dados para uma finalidade que ela tem que expressar, e o teu legítimo, e a tua legítima expectativa, que é receber o conteúdo de graça e saber que seus dados vão ser manipulados para a finalidade específica que foi colocada. Então, vamos supor, eu estou divulgando um e-book porque eu vou fazer um curso, eu vou dar um curso e eu quero te mandar uma newsletter. Então, esse vai ser o legítimo interesse. Então, quando o consentimento não entra, você consegue encaixar em algumas coisas o legítimo interesse. Lógico, tem que haver uma avaliação super criteriosa. Porque você não pode jogar tudo no legítimo interesse, senão você consegue o dado de todo mundo apoiado nessa base legal. Tá? Então, quanto ao dado pessoal, a gente falou. Dados pessoais sensíveis, amanhã eu vou explicar bastante isso na live com a Bru Fonseca. Uhum. Dados pessoais sensíveis, eles são uma categoria da lei. Então, nesses dados pessoais sensíveis, e isso as empresas têm que tomar muito cuidado com campanha de marketing. Muito, mas muito. Porque, assim, entra aqui dados que levam em consideração se a pessoa tem alguma posição política, filosófica, religiosa. Então, vamos supor, eu quero vender produtos católicos. E aí você manda uma caixinha. Gente, isso é muito comum, tá? E aí você começa a mandar caixinhas no Instagram. Quem aí é católico? Bota sim. Botei sim. Acabei de dar um dado pessoal sensível. Uhum. E aí a pessoa tem que saber exatamente como ela tem que armazenar esses dados, porque ela está armazenando um dado pessoal sensível. Mediante o consentimento do titular. Ok, foi mediante consentimento. Mas, gente, é um dado pessoal sensível, tá falando da religião da pessoa, né? Isso é muito grave para a lei. Então, a lei elenca dados que são graves. Biometria. Ah, eu vou lá no banco, cadastrei minha biometria. Para bater pontos dentro da empresa tem biometria. Para entrar na academia, biometria. Biometria é um dado pessoal sensível. Então, tem que tomar cuidado com a hora do armazenamento e com a hora da exclusão. E saber em qual base legal a gente vai se pautar. E já adianto, dentro dos dados pessoais sensíveis, não existe o legítimo interesse. Então, você não pode arguir, eu tenho legítimo interesse em ter a tua biometria. Isso aí não existe. Uhum. Ou a pessoa te dá o consentimento, ou você tem que se apoiar em outra base legal. Então, os dados pessoais sensíveis, eles são bem mais criteriosos para você conseguir manipular eles. Não quer dizer que você não vai conseguir. Mas vamos supor, a questão da academia. As academias vão ter que começar ou a oferecer uma forma de conseguir entrar sem a biometria, digitando o número, e explicar certinho qual é a base legal que eles estão usando para usar esse dado, porque é muito perigoso o uso desse dado de forma indevida, né? Gente, biometria é uma das únicas coisas que consegue caracterizar uma pessoa como única, né? Então, é um dado super perigoso de vazar. E aí se enquadram dados genéticos, dados relacionados à saúde da pessoa, à sexualidade, enfim. Esses dados são alguns daqueles elencados na lei como dados pessoais sensíveis. Então, as estratégias de marketing vão ter que começar a ser repensadas. Isso a gente estava até comentando na aula que eu fiz, que era assim, e isso é bem comum, Bru. Acho que até você vai conseguir fazer, vai conseguir até explicar melhor como funciona isso e como isso pode ser positivo ou não. O exemplo foi o seguinte, né? A gente meio que adaptou para a realidade daqui de Londrina. Há uma feira super grande de tecnologia e agronegócio. Então, as empresas de tecnologia e agronegócio montam um stand nessa feira. Para você visitar o stand, você vai ter um crachá e vai ter um QR Code. E no QR Code você faz a leitura quando você entra no stand. Então fica lá gravada a tua presença e os seus dados ficam ali também. E aí, o que acontece? As empresas nessa hora elas vão se utilizar daqueles métodos que você até tinha comentado. De mandar e-mail, oferecendo produtos, oferecendo coisas que são do interesse da pessoa. E aí a gente fez uma análise, né, de quais dados seriam necessários. Aí, antes de eu comentar, eu queria que você falasse, assim, do quão comum são essas práticas, né? Porque eu acho que você já vivenciou bastante isso, até participando dessas feiras.
E se em algum momento assim você viu alguma preocupação das pessoas em esclarecer para que o porquê e para que aqueles dados iam ser usados, ou se teve aquela pergunta até quando? Então, isso acontece muito, muito, muito. Já fui em várias feiras que são assim. Para falar de uma bem específica, ano passado, porque agora com a pandemia eu me perdi nos anos, né, gente? Mas eu acho que ano passado eu fui na VTEX Day, que a VTEX ela é uma empresa de e-commerce, né, de tecnologia e tudo mais. E eu fui lá na feira deles, maravilhosa, assim, tipo, alto nível e tal. E é exatamente isso. Então, é tudo pelo seu QR Code. O QR Code vira a sua biometria, né? Praticamente. Isso. Mas ali tiveram esse cuidado maior, né? De pelo menos não ser a biometria, mas ser o seu QR Code. Porém, o seu QR Code tem todas as informações do seu cadastro. Então, no meu cadastro vai ter meu nome, vai ter meu e-mail, vai ter meu telefone. Quando eu fiz a minha inscrição para o evento, tudo se filtrou ali no QR Code. Então, acaba sendo minha biometria realmente. E aí, lá nessa feira, realmente, tinham vários estandes de várias empresas. E aí, o que acontecia? Você ia visitar o stand e era um desespero para a pessoa pegar o seu crachá, gente. Tipo assim, você ia lá, por exemplo, eu fui no da Rede. E assim, cada um com sua estratégia, super legal, gente. Umas coisas assim, nossa, bem massa. Só para eu contar aqui para vocês um pouquinho. Esse da Rede foi super legal. Eu até tava com o meu canudo aqui agora há pouco. Eles estavam apresentando a questão, a Rede, né, gente, é uma maquininha de cartão, para quem não sabe. E eles estavam apresentando um pouco das tecnologias, né, porque era um evento de tecnologia, então algumas mudanças que iam ter. E aí lá você usava a tecnologia deles, mas eles adaptaram para um barzinho. Então você pedia ali o seu suco, porque era muito essa coisa de on e off, né? De omnichannel, de você juntar os multicanais, tipo no online e no offline. Então você fazia o seu pedido ali pelo tablet do suco que você queria, da bebida que você queria. Depois de 2 minutos, assim, tipo, rapidinho, aparecia seu nome no painel, você ia lá e buscava o seu suco que o moço bartender lá estava preparando, né? E aí, nesse meio, as pessoas lá dentro iam conversando com você ganhava um canudo ecológico, né? Um canudo sustentável. Então, tinha toda essa pegada, assim, super legal. Só que, nesse caso, eu tava lá na Rede porque eu realmente queria fazer negociação de taxa de cartão. Então, ok, eles irem lá e pegarem o meu QR Code e, tipo, e beleza. E daí, depois disso, eu sempre recebi e-mail, né? Falando, o que você achou do evento? Foi super legal, gostou do nosso stand? Daí faz, tipo, aquele pós-venda ali, né? Aquele relacionamento e tal. Ok. No caso da Rede, eu me envolvi. Agora teve outro, gente, que eu só fui para buscar o brinde, entende? Só fui para catar o brinde. Então, não tive envolvimento nenhum. Só que era um desespero para a pessoa ter o meu QR Code, para ter as minhas informações, ter os meus dados. Gente, que são aqueles e-mails que eu nem leio, entende? Que eu nem sei quem é a empresa. Que eu fui lá, tipo, só para ver, beleza, sei o nome, mas não me envolvi. Então, assim, isso é uma prática que hoje essas grandes feiras estão usando bastante. Eu vou falar mais da parte de tecnologia, de marketing, que são os que eu vou, né? Mas eu acredito que seja algo que diversos segmentos estão trabalhando, que é, sim, super positivo, né? Mas desde que tenha também essa nutrição, né? Como a gente falou, né? Que não seja esse desespero. Porque, querendo ou não, é aquele desespero de ter banco de dados, igual a gente falou no começo. Isso. Né? Então, assim, é legal você ter uma forma de captação, é uma estratégia de captação de clientes, mas também precisa, né, ter esse certo cuidado aí, para você não acabar atraindo muita gente e daí, tipo, ter esse problema que a gente está comentando aqui. Então, Bru, é interessante, você falou que é justamente os problemas que a gente vê com essas feiras de evento, né? E até fazendo uma análise assim, da LGPD nesse caso, a gente fala que tem que ter um relatório, né? De como os dados vão ser usados, de como eles vão ser captados, qual que é a finalidade, por quanto tempo que você vai guardar. E isso, na verdade, teria que ser delimitado até antes do evento acontecer. Então, vamos supor, nesse exemplo aí que a gente tratou, que foi o exercício que eu tive em sala de aula, na sala de aula online, era que as pessoas elas não eram obrigadas para entrar dentro do stand a ler o QR Code. E no QR Code, os dados que seriam captados pela empresa eram os dados da inscrição, porque estava vinculado à inscrição deles no evento.
Então, ali ia ter o nome, a data de nascimento, o CPF, qual a empresa que trabalha, qual que é o cargo e endereço. Se não me engano, era isso. E o e-mail. Então, existiam dados ali que iam ser meio irrelevantes para... Porque, assim, a finalidade da exposição ali, de querer ler o QR Code, era porque a empresa por trás tinha a finalidade de usar aqueles dados para uma estratégia de marketing. E qual que era a estratégia de marketing? Vender produtos de tecnologia para as empresas interessadas. Então, como? Aí está a finalidade, clara e específica. Então, você chega lá no stand, a pessoa vai se dirigir a você e fala, posso ler seu QR Code? Se a gente ler, a gente vai mandar uns e-mails, no máximo 3, para te informar de algumas novidades. Mas aí, se você quiser, sempre vai ter a opção de sair. Então, já deixar explicado para que vai usar, né? Se for pautado no consentimento, tá? Porque a gente pode usar a outra base legal, que é o legítimo interesse. Então, se for pelo legítimo interesse, ainda fica a opção ou não de ler o QR Code para entrar. E quando lê, não precisa explicar a finalidade, mas ela não pode fugir das expectativas que a pessoa que forneceu o dado tem. Porque a pessoa que forneceu o dado, ela pode até pensar, a empresa vai querer me mandar alguma coisa, né? Por isso que ela está lendo o meu QR Code. Então, há uma legítima expectativa do titular de dados na hora que ele está fornecendo, né? Então, tem que ficar bem atento nisso, né? Só que essa legítima expectativa não pode ser assim, uma avalanche de coisas que você tem para oferecer. Tem que ser coisas muito pontuais e coisas de baixo risco, né? Mas aí, assim, que a gente avaliou? Só para complementar, que as pessoas também precisam ter a consciência de que ninguém nunca vai te dar alguma coisa de graça. Né? Então, usa muito essa questão do gratuito, do grátis, aqui, principalmente no meio digital, mas, gente, nunca é de graça, entendeu? Você sempre tá dando algo em troca, né? Então, que quando você baixa ali, por exemplo, um material, acessa uma aula, por mais que ela seja gratuita, as pessoas precisam ter consciência de que tá sendo uma estratégia de marketing daquela empresa para algo ali na frente, entende? Então, assim, nunca dá pra gente ser inocente. Nossa, acabei de ganhar um e-book. Beleza, você ganhou. Mas agora vai ter uma segunda parte, entende? E voltando na pergunta que foi feita, justamente isso, né? Que perguntou atrás, vai ter que excluir logo depois? Não, porque vai estar pautado no legítimo interesse. Então, a pessoa que captou os seus dados, ela tem um legítimo interesse em te oferecer outras coisas. Só que isso não pode fugir a uma legítima expectativa do titular. O titular, ele tem que saber que existe uma expectativa de que aquele dado vai ser usado. Só que ele não pode ser usado de maneira muito abrupta, assim, de uma forma errada mesmo. Você consegue perceber quando você está tendo a sua privacidade violada pela empresa. Isso é nítido. Te enviam 2 e-mails, você tem a sua privacidade violada? Não, mas te mandam e-mail todo santo dia. Nossa, 9, meio-dia e 6 da tarde. Aí você sente que você está tendo, assim, tá roubando, assim, a tua vida mesmo, a tua privacidade. Então é isso que tem que ter cuidado. E isso vai também muito do bom senso, né? Às vezes a gente quer achar muitas coisas na lei, mas, lógico, a lei é muito importante. Mas se as empresas já tivessem um pouquinho de bom senso, meio caminho já estava dado, né? E o que a gente percebe nessas estratégias? Então, nesse exercício, por exemplo, a gente quis deletar alguns dados que a gente sabia que a gente não ia usar para estratégia de marketing. Então, o telefone, para a gente não era interessante, porque a nossa comunicação ia ser via e-mail. Então, o telefone deletado. Não era interessante pra gente saber qual era a idade da pessoa que a gente estava contactando. Então, vamos deletar o telefone. CPF também ia ser inútil pra gente. Então, delete o CPF. Então, a gente ficou com o nome, o e-mail, o cargo, e a empresa e o endereço da pessoa que visitou o stand. E por que a gente pegou esses dados? Então, para todos os dados tinha que ter uma finalidade. A gente manteve o nome e o e-mail para ser uns dados de contato. Então, para quando a gente for contactar o potencial cliente para oferecer um produto, a gente poder chamar ele pelo nome, para ser uma coisa mais pessoal, porque é isso que a nossa estratégia de marketing queria. Então tá, beleza, fechou. Então, e-mail e nome, você já tem uma utilidade, jóia. Cargo. O cargo, ele vai ser utilizado para a gente saber com quem que a gente está falando. Então, nós estamos falando com o gerente regional, lá, sei lá, do Nordeste. Interessante saber isso, porque daí eu vou falar de uma certa forma que eu sei que ele tem um poder maior dentro da empresa. Que eu já vou poder chegar oferecendo de uma forma que eu não poderia oferecer para um analista, né? Que eu sei que o analista vai ter que passar para o gerente. Então, já falando de gerente, a tua abordagem muda.
Então, isso é interessante dentro das campanhas de marketing que a nossa suposta empresa iria desenvolver, que a gente estava analisando, né? Uhum. E aí, ok, usamos esses dados. E o endereço? O endereço a gente achou crucial manter, porque vamos supor, existem regiões no Brasil que produzem determinados tipos de agricultura. Então, assim, a soja é muito forte no sul, mas no Nordeste não. O açaí é muito forte no Norte, mas no Sul não. Então, as tecnologias elas iam ser oferecidas de acordo com a necessidade daquele polo regional. Então, era interessante manter o dado referente ao endereço para você saber que tipo de produto oferecer. E aí, a gente limitou a 3 e-mails de oferta. Então, a gente só iria enviar 3 e-mails de oferta, que seria um legítimo interesse de risco baixo, né? Porque não iria ferir as expectativas do titular. O titular sabe que esse dado vai ser usado, igual você falou. Só que a gente não ia ficar insistentemente mandando várias e várias promoções ou novas tecnologias que não seriam do interesse dele. Então a gente afunilou bem os possíveis interesses do potencial cliente, né? Para a gente ser incisivo, conseguir mandar algo que a gente sabe que é do interesse dele por conta da região que ele mora, fazer um e-mail com uma ótima redação voltada para o cargo que a pessoa ocupa e para o tamanho da empresa também. Então era interessante manter esses dados. Então é isso que as empresas têm que começar a balancear. Para que eu estou usando esse dado? Esse dado me é útil? Não é? Se não é útil, apaga, não mantém, isso daí não é necessário. Mas agora, se ele é útil, por que eu estou mantendo ele? Isso aí tem que ficar muito claro. Para cada dado tem que ter uma justificativa. Então, eu apresentei uma justificativa de todos os dados que a gente iria utilizar na nossa campanha de marketing imaginário. Então, é essa mentalidade que a gente vai ter que começar a introduzir, né? Em todas as nossas campanhas, nos bancos de dados. Então, a gente tem que avaliar esses riscos e as finalidades. E também colocar um tempo. Então, o tempo que a gente determinou lá são 3 e-mails. Se a pessoa deseja, no último e-mail, deseja continuar recebendo informativos ou novas novidades, a gente ia colocar um campinho lá para a pessoa preencher. Sim. Se ela não quiser, se ela somente não responder ou responder que não, ela ia ser excluída do nosso banco de dados. E pronto, acabou. Se o cliente não foi frutífero até essas 3 tentativas super focadas, com uma base de dados de qualidade, né? Muito provavelmente ele não vai ser mais frutífero. Então, por que manter ele? Então, é esse o pensamento que a gente tem que instaurar. Se a gente puder resumir, basicamente procedência, finalidade e prazo, né? Tipo, isso. Basicamente isso. O pra quê, por quê e até quando, né? Exatamente. São as 3 perguntas. E uma coisa muito importante. Pessoal, uma coisa. Pode falar. Só para concluir, uma coisa muito importante é que a gente vê muito isso nos e-mails, né? Aquela questão do descadastre-se, né? Que a pessoa ela tem aquele campo onde ela pode se descadastrar da sua lista. E aí, automaticamente, normalmente, os e-mails já vão para uma parte de descadastrados, né? De inativos e tudo mais. Já é uma coisa automática, né? Às vezes acontece de você continuar recebendo e-mails porque você está cadastrado em várias listas, né? Então, assim, a empresa ela precisa ter esse consentimento, essa automação, né? Que é esse automático que a gente faz. De se a pessoa não quer receber ali, então ela precisa sair das outras listas também, né? Ou até do usuário também ter esse conhecimento de que ela está em várias listas, então que pode ser que demore. Mas uma coisa importantíssima é, principalmente no WhatsApp, se a pessoa fala que ela não quer mais receber, gente, ela não pode mais receber. Ela não pode mais receber suas promoções, suas mensagens e tudo mais. Porque aí já começa uma questão de invasão, né? Então, a gente teve esse caso na Malharia Kids, porque lá realmente a gente tem um banco de clientes grande, né? Porque a gente está dentro de um shopping, que já tem um banco de clientes. A gente vai precisar... Por isso que eu brinquei com a Ju, que eu não quero ser presa, né? A gente vai ter que rever o nosso banco de dados. Mas isso já aconteceu, né? Porque hoje a gente tem um contato muito direto com os nossos clientes pelo WhatsApp, muito mais do que pelo e-mail. E já aconteceu de uma cliente falar, olha, eu não quero mais receber. E aí, ali, tipo assim, foi alerta. Todo mundo foi avisado, né? Essa cliente, ela não vai mais receber. Ainda a gente não conhecia essa questão de excluir o dado, né? Então, a gente ainda estava naquela pegada de
não vamos jogar fora o dado, mas vamos deixar ele inativo. Mas no WhatsApp é mais difícil esse controle, né? Então, assim, a gente comunicou todo mundo, ó, essa cliente não vai mais receber, não pode mais receber, não pode mais mandar para ela, realmente porque pode dar um problema, né? Então, assim, essa questão do respeito, né, da questão da invasão, que acho que também entra dentro da questão do prazo. Às vezes, a gente coloca um prazo, né? Às vezes eu vou colocar, então vão ser, sei lá, 3 meses que vai ficar aqui, ou que nem você colocou, 3 e-mails. Mas pode ser que esse prazo seja interrompido pela própria pessoa. E isso precisa ser respeitado, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre atento ao prazo que a gente coloca, mas também ao prazo da pessoa, né? Então, assim, para não esquecer as várias comunicações, isso não só no WhatsApp, mas também no Instagram, no Facebook, no e-mail, enfim, onde for. A pessoa pode virar para você no Instagram e falar, olha, eu não quero mais receber. E aí você vai ter que saber. Por isso que é a importância, né, do CRM, por exemplo. Você vai ter que saber quem é aquela pessoa, como que você vai deixar ela inativo, como que você vai parar de mandar as coisas para ela. Porque hoje, Ju, tudo é muito automático, tudo é muito automatizado. E às vezes perde essa questão da humanização, né? Na humanização em relação a essa questão jurídica mesmo, né? Tudo ali muito no automático, mas às vezes o automático falha, né? E a pessoa, Sim, ela já fez o pedido. Então, eu como pessoa, eu como empresário, eu preciso também estar atento às automações, né? Preciso estar atento ali aos processos para que ela não passe por esse problema. Bom, só vou fazer uma perguntinha, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisinha, pode mandar aqui que a gente responde, mas enquanto isso a gente vai tocando, que ainda tem uns minutinhos, né? Dá pra gente bater mais um papo. Mas isso é bem interessante que você colocou, Bru, porque na verdade, ó, a maioria já teve um caso e vocês agiram corretamente. Porque na verdade a lei, ela vem regulamentar algo que não tinha regulamentação nenhuma. Então partia muito do bom senso das pessoas, né? E querendo ou não, a gente sabe que assim, existem empresas muito boas, né? Que existe uma ética por trás da empresa, existe uma preocupação com a privacidade das pessoas, com não ser incomodado, porque até acaba sendo um marketing negativo, né? Você falar assim, nossa, meu, aquela empresa só me manda e-mail todo santo dia, a gente tem que cadastrar 20 vezes e continua me mandando, que inferno. Então acaba que é um marketing negativo, você já começa a espalhar má notícia, e isso não é interessante, nem para o lado de vista econômico, né? Porque não compensa, acaba que é um dado que acaba sendo mais caro do que proveitoso. Então, é muito parte desse princípio de ética e bom senso, né? Então, você tem que saber os limites, porque muito provavelmente a pessoa que manipula os dados também tem seus dados manipulados por outras pessoas. Então, você tem que sempre imaginar, nossa, acha que isso é legal acontecer comigo? Então, é esse exercício, né, de conseguir se colocar enquanto controlador de dados e enquanto titular de dados também, né? Porque é bem desagradável toda essa situação. E ainda mais que você colocou esse ponto do WhatsApp, que a gente começa a escalonar que existem formas mais invasivas de contato e formas menos invasivas. Um e-mail é muito menos invasivo que você receber um WhatsApp, que querendo ou não, a gente olha cada 20 minutos, né? E o e-mail a gente olha, sei lá, umas 2 vezes no dia. Então, existe tudo isso, né? As formas mais e menos invasivas, mas aí parte daquilo tudo que a gente falou, de olhar, ver o risco que você quer tomar, porque, assim, a atividade empresarial é viver no risco, né? Então, você tem que saber as lutas que você quer lutar, né? Não dá para lutar todas. Então, escolhe as lutas que você quer lutar, os dados que você quer ter, né? Transformando a frase, para que isso seja proveitoso e não seja de alto risco, né? Para diminuir o risco dessas transações de dados, né? Para que você acabe cativando seus clientes e não desestimulando eles. Porque isso é o que acontece, né? A gente vê muito disso. Sim, e a questão do conhecimento em relação a isso é extremamente importante, porque a gente é muito leigo ainda, né, em relação a isso, tanto em questão da nossa própria proteção, quanto também dos nossos clientes, né? E é muito legal, porque eu, né, aprendi sobre isso com a Júlia mesmo, ela que me apresentou esse tema da questão dos dados e tudo mais. E é um tema que ainda estou em aprendizado, mas como já muda a nossa visão em relação às coisas, né? Então, assim, acho que foi ontem que o Christian, meu namorado, ele comentou comigo que... Porque, assim, agora, gente, é inovação, tecnologia, então... Muitas coisas vão acontecer ainda, né? E, tipo, muitas coisas vão mudar com essa regulamentação. Com certeza, aqui nas próprias mídias digitais, muita coisa vai mudar.
Mas ele estava comentando comigo que agora vai ter uma nova forma de pagamento, né? De alguns bancos digitais. Do Pix, né? Que é por telefone. Que é Uhum. por telefone. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, gente, Júlia, dados privados. Falei, gente, na hora, lembrei, falei assim, nossa, então a pessoa vai ter ali o acesso do telefone, da conta bancária, do cartão, do não sei o quê. Tipo, pelo menos na minha visão, isso é, né? Tipo assim, Extremamente invasivo, né? totalmente invasivo. E aí também, gente, hoje a gente ainda vive muita questão dos hackers em relação ao telefone, né? Então, ao mesmo tempo que é invasivo, a minha concepção era zero segurança em relação a isso, né? Então, assim, como a gente tem que ter o conhecimento sobre as coisas, aqui volto a falar mais uma vez, né? Eu que sou do marketing, falei que o marketing caminha, todas as áreas da empresa têm que caminhar juntas. Então, agora, mais do que nunca, né? A gente já tinha marketing andando com o jurídico. Então, preciso saber as minhas estratégias, como que estão, se elas estão aprovadas pela lei, se eu estou invadindo alguém, né? Assim como o comercial também tem que estar com o jurídico. Então, a importância do conhecimento, né, que a gente precisa sempre ter, mais uma vez é o que a gente bate muito na tecla no canal Som do Sucesso, que ter uma empresa não é só comprar e vender produto, não é isso, não é isso, só comprar e vender produto, é muito mais. E é justamente essa falta de conhecimento que faz, às vezes, as pessoas, né, não saberem sobre os direitos delas e as empresas também de correrem riscos maiores, né? Então, assim, até já parabenizando, Ju, aqui o seu Instagram, essa proposta de trazer esse conhecimento informativo, que hoje pode ser que para alguém que esteja assistindo não faça tanta diferença, mas tenho certeza que faz, né? Porque envolve o seu direito, envolve a sua proteção. Então, o quanto é importante a gente estar por dentro desse universo e sempre buscar o conhecimento e aí aliar a prática também, né? Não só saber o que eu sempre falo. Não adianta eu, como empresária, só saber isso e continuar lá com o meu banco de dados gigante, mandando e-mail para todo mundo desesperado para vender. Não, não é assim que funciona. Né? Então, assim, bem Colocar em importante a questão prática, do exercitar. conhecimento. Não. É, e Bruna, e assim, o intuito desse Instagram mesmo que eu criei era informar, porque eu vejo assim, muita gente desinformada e gente que, na verdade, quer fazer as coisas certas, né? Uhum. E assim, na verdade, a lei, ela ainda vai sofrer várias, não mudanças, mas eu digo regulamentações, né? Porque, tipo assim, o que a lei não definiu com clareza, uma agência nacional de dados vai definir no futuro, mas ela ainda não existe. Então, por enquanto, a gente vai ficar muito na mão de juiz, de tribunal, e é uma coisa que eu sempre falo, gente, foge do tribunal, esquece, não vai parar no fórum. A última coisa que você tem que procurar é uma pessoa estranha para resolver o teu problema. Esquece. Gente, isso é tão banal, assim, que as pessoas estão tão enraizadas dentro dela, que falam assim, eu vou levar lá pro juiz e ele vai resolver. Eu falei, gente, o juiz não te conhece, ele não sabe a tua realidade, está entregando um dos maiores problemas da sua vida na mão de um terceiro. Então, tenta resolver dentro da sua casa antes, para depois levar para casa dos outros. Uhum. Então, toma, esse momento ele é super crítico, porque a gente não tem ainda essa agência nacional, né? Que seria assim, os experts falando o que vai ser cada coisa, como vai funcionar. Mas enquanto isso, a gente vai ter um judiciário que muitas das vezes não está a par ainda dessa lei. Uhum. E a gente, assim, eu vi que tem alguns advogados aqui, vocês vão lembrar, durante muitos anos, desde 1973, era vigente um Código de Processo Civil. E em 2015 mudou. E algumas novidades foram introduzidas. E, gente, existe juiz que não sabe quais são essas novidades que foram introduzidas até hoje. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai colocar grandes problemas na mão de pessoas que a gente não conhece. Então, fica a dica, né? Sigam o meu Instagram para ficarem por dentro. E é um Instagram só de informação mesmo, eu não estou vendendo nenhum serviço de consultoria. Para informar todo mundo e eu espero assim que seja muito válido, né? Porque eu não quero ver as pessoas se dando mal por coisas que elas poderiam fazer de forma simples, né? E, lógico, as empresas vão ter que passar por um processo de adequação muito mais ferrenho do que eu estou explicando aqui, mas a gente tem que partir de um começo, né? Então a gente tem que ir diminuindo sim. E então é isso, gente. Eu vou agradecer muito a Bruna por ter topado esse convite hoje. Eu estou muito feliz com a presença de todo mundo que passou por aqui, mesmo que passou rapidinho.
A live eu vou deixar salva, mas muito provavelmente eu vou deletar ela daqui uma semana, porque eu quero deixar meu feed em ordem e eu quero que vocês consumam conteúdo. Né, Bruna? Isso mesmo, mas dá pra deixar ela no IGTV, né? Só tira a prévia dele, qualquer coisa, deixa lá. Mas eu que agradeço, Ju, o convite, adorei falar sobre isso. Realmente um universo que a gente precisa, né? Nós que trabalhamos com marketing, a gente precisa estar super por dentro. Eu lembro que na faculdade eu tive aula de ética, né? Mas muda sempre, então a atualização sempre é importante. E eu espero ter contribuído, né, com vocês de alguma forma e estou sempre à disposição. Foi demais, gente. Eu amei.